A paz, amados irmãos, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que os anjos do Senhor estejam à nossa volta, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Glórias a Deus por mais um dia de vida. Até aqui o Senhor nos sustentou, porque Ele é bom demais, misericordioso, Deus vivo. Jesus Cristo de Nazaré é o único Deus capaz de transformar a nossa vida, a nossa história e o nosso destino para melhor. Amém? É isso que Deus quer fazer. Por isso que Ele mandou o seu Filho, o único Filho aqui na terra, viver entre nós, ensinar o Evangelho, deixar os seus seguidores para continuarem aplicando o Evangelho, ensinando o Evangelho para que todos nós possamos caminhar no caminho da verdade e da vida. Jesus Cristo de Nazaré é a nossa referência, é o nosso pastor. Se você ainda não leu a Bíblia, eu te incentivo a ler, começando do Novo Testamento, para conhecer Jesus, começando por João, para você conhecer quem é Jesus. Jesus é o Verbo, e o Verbo, ele já estava com Deus. Verbo é Jesus, Jesus é a palavra, o que está na Bíblia é verdade, amém? Os tempos estão mudando em transformação, Jesus está chegando, ele está voltando, e nós vamos ver os acontecimentos bíblicos, os acontecimentos escritos na Bíblia acontecendo. Por isso, nós precisamos estar bem próximos de Jesus Cristo de Nazaré, andando alinhado à palavra do Senhor, para que a gente possa escapar de todo mal, Ele possa nos livrar de todo mal. Amém? É tempo de rendermos a Jesus, nos arrependermos dos nossos pecados e andarmos debaixo da lei dos 10 mandamentos. Amém? E hoje a palavra que o Senhor nos dá está em Marcos 6. O Senhor me deu esta palavra agora, depois de eu encerrar o louvor, e eu achei boa de compartilhar com vocês, porque o nosso Deus é um Deus que quer fazer mais na nossa vida, mas a gente precisa se achegar a Ele com todo o coração, com o coração contrito, arrependido, um coração verdadeiro, procurar as pérolas de Jesus com todo amor, carinho, com o coração de uma criança, para que a gente possa receber o mais de Deus. Então, em Marcos 6, a partir do versículo 45, Jesus fala conosco assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram: trata-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônicos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes.
o seu coração estava endurecido. Então veja bem, aqui nós temos várias chaves espirituais. Mas no geral Deus está falando. Aquele que é com Jesus, que já se entregou a Ele com todo o coração, não precisa temer diante da tempestade da vida, porque Ele é conosco. Ele está nos vigiando, nós não estamos sozinhos. Veja bem, Ele deu uma ordem aos seus apóstolos: entrem no barco e vão para o outro lado. Enquanto isso, eu vou no monte orar. E chegou um momento que o mar, ficou muito alto, as ondas, o vento, veio um vento muito forte para atrapalhar, a embarcação que estava ali navegando. Então eles passaram por um momento de tribulação, mas veja bem, Jesus estava o tempo todo lá do monte orando, vigiando eles, e viu que eles estavam ali tentando com a força deles sobreviverem àquela tempestade, àquele vento forte, mas sozinhos. Eles não seriam capazes de sair dessa tribulação. Portanto, Jesus fez o impossível. Jesus, ele fez o improvável. Ele veio caminhando sobre o mar. Sobre o mar. Era a única forma de Jesus entrar no barco para poder acalmar a tempestade, acalmar a tribulação, mudar a situação. Então, veja bem, nós somos dependentes de Deus. Eu vejo pessoas tentando, como os apóstolos, passarem por tribulações com a sua própria força, com o seu próprio entendimento, com a sua própria inteligência, mas tem coisas que nós não conseguimos. Precisa Jesus fazer o sobrenatural de Deus precisa acontecer na nossa vida, senão não há mudanças, não é pela força, é pelo Espírito de Deus, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, veja bem, meus irmãos, Deus, ele está transformando situação, tá? Ele está tirando pessoas de situações que elas estão tentando, mas sozinhas não estão conseguindo. Então, Deus está convidando aquele que ainda não o conheceu, ainda está duro de coração, ainda está resistindo a entender a palavra, ele está convidando para se aproximar dele, para que ele possa fazer o sobrenatural na tua vida. Amém? Aqui diz, por que eles tiveram medo? Por quê? Porque eles não tinham tido até aquele momento, o entendimento. Eles participaram do milagre dos pães, mas eles não entenderam. Por quê? Porque o coração estava endurecido, diz aqui no versículo 52 de Marcos 6, porque não haviam compreendido, ficaram entre si atônicos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes, que Jesus fez antes. O seu coração estava endurecido. Então, enquanto a gente tem um coração endurecido, a gente resiste a acreditar na palavra de Deus, resiste a acreditar que Jesus Cristo de Nazaré é o único Deus vivo, Senhor e Salvador. Enquanto a gente resiste, enquanto a gente está endurecido de coração, nós estamos atônicos. O que é uma pessoa atônica? Ela está atônica, ela está perdida, ela não tem direção, ela está apavorada, ela está com medo, ela não entende, ela fica atônica, ela não entende.
Então, para nós entendermos o mais de Deus, o sobrenatural de Deus, a palavra de Deus, é conhecendo. Eu comecei com o estudo bíblico, porque eu lia e não entendia. Inclusive, quando eu li a passagem que Jesus Cristo era crucificado na cruz, eu ficava tão triste por uma pessoa inocente ter morrido. Eu não tinha esse entendimento que ele precisava passar pela morte na cruz para ressuscitar ao terceiro dia, né? E o seu Espírito Santo está conosco. Eu não tinha esse entendimento. Então, eu não conseguia ler a Bíblia. Isso me paralisava, porque eu ficava chocada de uma pessoa tão boa, de fazer tanta coisa, ter morrido assim. Eu não tinha entendimento, era uma ignorância, né? Até que Deus, através de uma mulher de Deus, uma profetisa, ele falou: você não sabe nada da minha palavra, eu vou abrir o seu entendimento. E conforme eu fui lendo, a minha pastora pediu que eu fizesse um resumo. Você vai fazer um resumo no capítulo de João. Então eu lia e eu tinha que fazer o resumo. E fiz todos os resumos que ela me pediu. Ela gostou tanto dos resumos que eu fiz que ela usava para ensinar outras irmãs, né? Então foi o quê? Foi obediência, foi dedicação, foi busca, e aí Deus foi me abrindo o entendimento para a palavra. E toda vez que eu medito na palavra, ele vai dando mais entendimento. Então, conforme a gente busca, conforme a gente se entrega a Deus, conforme a gente se dedica em amor e fidelidade à palavra de Cristo, aplicando a palavra, ouvindo a voz de Deus, seguindo a direção de Deus, sem medo, a gente vai percebendo que a nossa fé está aumentando. Porque é a fé que agrada a Deus, e Deus vai trabalhando na nossa vida, vai caminhando conosco, nós vamos caminhando com Jesus. Lembra-se que ele estava vendo a dificuldade que os apóstolos tinham de remar, né? Eles estavam tentando. Então pode ser que você esteja passando por alguma situação no seu casamento, no seu trabalho, com os seus filhos, em relação à sua saúde física, emocional, em relação a alguma situação na sua vida, seja espiritual, financeira, qualquer área da sua vida. Talvez você esteja com dificuldades, mas Jesus está dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. O que é vida? É você viver em abundância em todas as áreas da sua vida, na área espiritual, na área emocional, na saúde, no trabalho, nas finanças, no estudo, na área social. Amém? Então, se você não conhece Jesus ainda, eu vou te dar os meus passos. Primeiramente, como eu não tinha entendimento na Bíblia, sozinha não estava conseguindo, eu não tinha ânimo, eu tinha dificuldades, eu lia, não entendia, eu fui buscar estudo bíblico. Eu fui numa igreja evangélica e eu comecei a fazer um estudo bíblico. E ali eu fui caminhando devagar, comecei a participar dos cultos e eu fui tendo entendimento até o dia que Deus viu a minha busca, o meu interesse, e ele abriu o meu entendimento, porque a palavra de Deus diz que ele não dá as suas pérolas para porcos. Quer dizer, aqueles que querem fazer da sua palavra, inverter a sua palavra, aqueles que não têm um bom coração, aqueles que não, ele sonda a nossa mente, o nosso coração, ele sabe o que verdadeiramente nós estamos buscando. Amém? Então busque Jesus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua dedicação, com toda a sua sinceridade, com todo o seu amor, querendo aprender mais dele, entregando a sua vida mais a ele, reconhecendo que ele é o seu Senhor e Salvador. Ele diz na palavra que me deu agora para a gente orar, Salmos 23. Você vai ter um entendimento, porque toda vez que eu leio esse salmo, eu tenho esse entendimento, né? E ele me dá força, me dá esperança, ele aumenta a minha fé.
Eu gosto muito de orar os Salmos. Nos Salmos 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor. O que é o pastor? O pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele não deixa nenhuma se perder, né? Quando uma se desvia, ele vai lá e traz de volta. Como Jesus estava no monte, ele é o pastor, estavam lá as suas ovelhinhas no barco, os seus apóstolos, né? Passando por dificuldade, ele estava olhando, até a hora que ele falou: não, deixa eu ir lá, porque sozinho eles não vão conseguir, eles vão sucumbir, eles vão morrer, né? Então Jesus foi lá e acalmou a tempestade. Então ele acalma todas as tempestades da nossa vida. Amém? Hoje Jesus está acalmando as tempestades na nossa vida. Você crê? Creia. Você crendo, ele faz o milagre. Diz assim Salmos 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Veja bem, quando a gente habita na casa do Senhor, a bondade e a misericórdia de Deus nos segue. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Então, é um salmo de Davi. O Davi, ele tinha certeza, né, que ele habitando, ele sendo fiel a Deus, andando na palavra, caminhando na palavra, meditando na palavra, aplicando a palavra, que a bondade e a misericórdia de Deus estariam com ele. Amém? Glórias a Deus. Veja bem, quando a gente vai aprender a dirigir, a gente recebe um manual, né? Aí a gente estuda aquele manual, aprendendo os sinais de trânsito, aprendendo como a gente deve sinalizar o carro, né? Quando vai entrar numa rua, quanto tempo a gente precisa começar a frear, quanto tempo antes para não avançar o sinal vermelho. Ali naquele caderno tem as instruções de como a gente vai dirigir na rua, né? Você tem que dirigir como as pessoas que já sabem dirigir, para que não atrapalhe o trânsito, para que o trânsito flua bem, entendeu? Então nós temos que seguir aquele manual. Quando nós aprendemos, fazemos uma prova, temos que passar na prova, né? Não é verdade? E ali nós vamos já para o trânsito para poder dirigir o nosso carro quando já temos a carteira, quando nós fomos aprovados, né? Então, a Bíblia, ela é o manual da vida, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Quando a gente segue os princípios bíblicos na nossa vida, tudo dá certo. Não quer dizer que a gente não vai ter tribulação. Tribulação todo mundo tem, tá certo? Mas a gente não perece, porque Jesus, ele nos diz na sua palavra: eu venci o mundo, vocês também vencerão. Por quê? Porque ele venceu, ele é conosco, o Espírito Santo é conosco. Ele diz na sua palavra: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou trazer o Consolador, o meu Espírito, o Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, veja bem, Davi, ele tinha plena certeza: eu fazendo Deus meu pastor, nada vai me fazer falta. Sabe, a gente precisa ter dinheiro para comprar comida, né, para pagar nossas contas, nós precisamos do alimento, nós precisamos da família, né, nós precisamos da área, de todas essas áreas que eu mencionei antes, a espiritual, saúde mental, tudo. Deus nos deixou tudo, deixou pessoas especializadas para nos ajudar, né? Mas eu vejo que tem gente ainda tentando com a sua própria força. Esses dias mesmo, eu com uma cliente, porque eu sou terapeuta, eu sou psicóloga,
E eu ali atendo famílias, né? E eu vi aquela moça fazendo as coisas com a força dela, né? E, e ali a gente vê que não funciona, né? Enquanto a pessoa quer botar o desejo dela for, tem hora que vai até funcionar se for direção de Deus, mas se não for, né, não vai funcionar, né? Então ali a pessoa começa a ficar desesperada porque ela tá pela força, pelo desejo dela. E nem sempre as outras pessoas que estão ao nosso redor querem fazer o que a gente acha que é melhor, né? Cada um tem o seu desejo, cada um tem a sua vontade, então a gente tem que compreender o outro, né? Entender o sentimento do outro, o pensamento do outro, chegar ali num acordo. Então nunca é pela nossa força, tá? É sempre pelo Espírito de Deus, falando aqui da área espiritual, do que é impossível fazer, só Deus faz, só Deus transforma. Então Deus está acalmando as tempestades na nossa vida, Ele está entrando com providências. Tudo que está sendo vento forte, tudo que está sendo atrapalho, tudo que a gente está remando, tentando resolver e não está conseguindo, Ele diz que Ele está resolvendo. Amém? Mas veja bem, os discípulos, eles andavam com Jesus e eles pegaram um barco e foram para o outro lado, debaixo da palavra de Deus. Então nós temos que saber, quando nós recebemos uma palavra de Deus e Deus confirma aquilo com a gente, testifica no nosso coração, a gente orou, Deus testificou no nosso coração, a gente toma aquela direção debaixo da palavra de Deus, Deus vai nos proteger, nos guardar e nos ajudar. Agora, quando a gente toma uma direção que a gente acha que foi a direção de Deus, mas na verdade foi um desejo do nosso coração, aí nós não estamos guardados, tá? Aí não tem como Deus nos proteger. Eu vou contar um caso no livro que eu li da quarta dimensão, do pastor, acho que foi Cho, pastor coreano que já foi para a glória de Deus, né? É pastor de uma grande igreja da Coreia do Sul, que ele conta no seu livro que não basta só você ter fé, você tem que estar debaixo da palavra de Deus. Então um grupo de jovens estavam indo para o culto e para ir para esse culto eles precisavam atravessar a ponte de um rio. Só que quando eles chegaram ali perto da ponte, a água tinha subido e a ponte ela estava debaixo da água. Né, ali a travessia, não era bem uma ponte, era uma travessia pequena, né? Algo assim ali só para atravessar aquele rio. E ali os jovens não sabiam o que fazer. Então ali 3 jovens resolveram usar essa passagem que eu acabei de falar para vocês, de andar sobre a água, para poder atravessarem o rio. Então elas oraram e elas decidiram por elas mesmas atravessarem o rio porque achavam que iam conseguir andar sobre as águas. E quando elas fizeram isso, elas foram levadas pela correnteza e, lógico, desapareceram, morreram. Então ali o pastor ele explica no livro que ele escreveu, dizendo por que somente a fé delas não bastou. Porque elas não tinham a palavra Hem. Elas não tinham uma palavra de Deus. Elas não tinham uma direção de Deus. Porque quando Deus diz, vai para o outro lado, pega o barco e vai para o outro lado, pode passar a tempestade que for, que Ele vai nos sustentar. Mas a gente precisa ter uma palavra de Deus. Debaixo da tua palavra eu vou fazer isso. Por exemplo, Deus mandou eu atender uma família em inglês,
tá? Ele me deu em sonho um papel escrito assim em inglês: Please help me. Porque eu atendo famílias, tá? Eu trabalho para uma clínica americana, mas eu atendo famílias brasileiras. Eu atendo em português. E ali Deus me deu uma orientação: vai atender em inglês, porque eu estava insegura, tá? Eu tinha medo de não dar certo, eu nunca tinha atendido ninguém em inglês, então eu fiquei um pouco apavorada. Então eu falei: por enquanto eu vou atender só em português. Aí Deus me deu em sonho um papel escrito isso, em inglês: Please help me. Aí eu fui e falei com a diretora. Eu falei: olha, a partir de agora eu vou atender em inglês pessoas de segunda língua. Por quê que eu falei isso para ela? Porque no papel, no sonho que estava escrito Please help me, a letra ela não estava bem certa. Ela estava trêmula, né? Então o meu espírito interpretou que não era a primeira língua daquela pessoa, porque se tivesse escrito de uma forma bem correta, bem assim, a letra bem bonita, a letra bem firme, eu poderia dizer que era de uma pessoa com inglês nativo. Porque a gente tem que saber interpretar. Então eu já estou nesse negócio aprendendo a interpretar o que Deus fala comigo já há algum tempo, né? Então ali eu sabia. Então, debaixo da palavra de Deus, eu mandei um e-mail para a diretora dizendo que eu ia começar a atender na língua inglesa pessoas com inglês como segunda língua, porque tem mais paciência, né? Qualquer coisa ela vai desculpar, qualquer deslize meu, erro meu, ela vai desculpar, porque ela tem entendimento que inglês não é minha primeira língua. Então, eu comecei, debaixo da palavra de Deus, eu comecei a atender essa família e tem dado super certo. E eu já estou mais confiante, eu já estou mais à vontade e eu estou vendo que eu sou capaz. E já até como está funcionando, me mandaram mais um cliente na língua inglesa. Então, veja bem, debaixo, eu falei para Jesus, eu orei aquilo e eu falei: debaixo da tua palavra, eu vou atender essa família. Debaixo da tua palavra. Então, foi debaixo da palavra de Deus que os apóstolos pegaram o barco. E não importa como estava o mar, não importa como o mar ia ficar daqui a meia hora, 2 horas, 3 horas, não importa. Jesus mandou, a gente obedece. Deus mandou, a gente obedece. Debaixo da palavra dele. Eles pegaram o barco e foram para o outro lado. Passaram por tribulação, estavam tentando pela sua própria força, mas Deus estava lá no monte, no alto do monte, olhando eles, tomando conta de nós. Então nós temos um Deus que olha por nós. Nós não estamos sozinhos em cima desta terra. Eu, por muitos anos, eu achei que eu estivesse sozinho, eu fazia tudo pela minha força. Até chegar um dia que eu estava como os apóstolos. Eu remava e não dava certo. Aí eu entrei num choro, entrei numa depressão, chorava, só chorava. Até o dia que Deus, eu orando o Pai Nosso, Deus falou comigo: Marta, pede o que você quer que eu farei. Eu ouvi a voz de Deus nitidamente. E eu sabia que era Ele. O nosso espírito testifica, porque nós somos um espírito. Habitamos em um corpo e temos uma alma. Então nós somos espíritos. Então nós precisamos estar em contato com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Não o espírito dos mortos, tá certo? Isso Deus abomina. Feitiçaria, macumba, encantamento, espiritismo, falar com os mortos, isso aí Deus abomina. Tanto que na passagem bíblica com o rei Saul, porque
o Espírito de Deus não era mais com o rei Saul, porque o rei Saul desobedecia. Deus se afastou dele, que a desobediência nos afasta de Deus. E ali, como o rei Saul não tinha mais a revelação do Espírito de Deus, ele foi buscar consultar os mortos, o espiritismo, a bruxaria, a feitiçaria, a cartomante, e ali ele morreu. Porque isso Deus abomina. Amém? É só Jesus, gente. É pelo nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, querido, todo-poderoso, glórias te damos por mais um dia de vida. Até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada pela tua palavra que abre os nossos olhos, nos conforta, nos enche de esperança, força, coragem, determinação e ousadia. Aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta o nosso entendimento na tua palavra, Senhor. Rompe com cadeias, tira os laços, tira as escamas dos nossos olhos, destrava a nossa mente, papai, para que a gente possa entender a tua palavra, tira a dureza do nosso coração, nos dê um coração de carne e um espírito novo. Oxaramanaie corocomanasai. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos arrependemos sinceramente dos nossos pecados, dos pecados dos nossos antepassados. Nos perdoa, Pai, pelas nossas transgressões, porque nós pecamos e os nossos pecados estão diante de nós. Nos perdoa, Senhor. Sabemos que não somos nada, somos menor que um grão de areia. A nossa dependência está em Ti. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nos limpa, Pai. Nos transforma de criaturas a Teu Filho, Pai. Nos limpa, nos purifica, nos quebra todinho. Nos faça um vaso novo, Pai. Sonda a nossa mente, o nosso coração. Vê se há algum caminho mal em nós, Senhor, e tira e nos alinha, Senhor, conforme a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a passar pelo caminho estreito. Nos tira do caminho largo, do caminho de perdição, a nós e a todos da nossa casa e a nossa descendência e todos ligados a nós diretamente e indiretamente. Oramos pelas nações, oramos pelos chefes de estados, oramos pelos enfermos, oramos pelo planeta Terra, oramos pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos parentes de longe e de perto, oramos pela saúde de todos aqueles que estão na UTI, que estão no manicômio, todos aqueles que estão acamados. Nós declaramos: sejam libertos, curados e salvos. Pega a tua cama e vai para casa em nome de Jesus. Levanta e anda. Oramos pelos paralíticos, oramos pelos que estão estagnados com depressão, bipolaridade, ansiedade. Repreendemos todo espírito de suicídio, espírito de morte precoce na nossa casa, na nossa família, em cima desta terra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, oramos pela economia mundial, pedimos que o Senhor alinhe as nações segundo a tua vontade. Eu oro pelo emocional das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Eu clamo, Senhor, por restauração no nosso emocional, na nossa casa. Eu clamo, Senhor, para o Senhor entrar com providências, Pai, na área financeira. Peço porta de emprego aberta para todos aqueles que estão necessitados e para os jovens também. Peço que o Senhor dê ideias a esses jovens, que novas empresas sejam abertas para poder apoiar o teu povo, para o povo poder se alimentar, ter moradia, ter o que vestir, o que comer. Ah, Senhor, meu Deus, eu oro pelos pobres, pelas viúvas, pelos órfãos, pelos necessitados, os que estão na cadeia física e espirituais, e eu declaro que todos têm a tua presença. Nós temos a tua presença, que é mais importante, na presença do teu Espírito Santo. Ah, Senhor, meu Deus, quem faz o Senhor o seu pastor, nada de nada terá falta, porque a bondade e a misericórdia de Deus é conosco, com a nossa casa e a nossa descendência. Eu declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e repreendo toda bruxaria, feitiçaria, oração contrária, praga lançada, encantamento contra a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família. Toda inveja já caiu por terra abaixo em nome de Jesus. Nós somos mais do que vencedores
vencedores em Cristo Jesus. Nós passamos pelas tribulações porque Deus é conosco. Ele vai à nossa frente, à nossa retaguarda, ao nosso lado direito, ao nosso lado esquerdo. Deus é um muro de fogo em volta da nossa casa e tudo que nos pertence. Eu declaro paz, alegria, prosperidade em todas as áreas da sua vida e na área financeira também. Deus está acalmando as tempestades na nossa vida. Deus está resolvendo as tribulações na nossa vida. Receba restauração em nome de Jesus. Eu oro. Amém. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas para serem abençoadas. Deixe o seu like para esse vídeo alcançar mais pessoas. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz.